Aleluia. Feche seus olhos por um instante, ainda em pé. Senhor, nós confiamos em Ti. Estamos aqui por Sua causa. Nos reunimos para Te encontrar, para oferecer o nosso culto ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós Te damos toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Ofertamos as nossas vidas no Teu altar e Te entregamos nesse tempo a nossa atenção, toda a nossa reverência à Tua palavra, porque entendemos que o Senhor se revela nela. Fala comigo, fala conosco, fala com o Teu povo nessa noite. Traz a Tua libertação, traz a verdade, traz a manifestação do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar, pode se assentar. Eu já vou pedir para que você abra a palavra, João capítulo 8, a partir do verso 1. Quando você abre, só um pouquinho. Muito bem, está projetado ali, né? Deixa eu abrir aqui o meu para eu ler junto com vocês. Minha versão é a mesma que está na tela, NVI. Você pode acompanhar pela sua Bíblia, seu celular, ou mesmo pelo telão. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Você vê que o evangelista aqui ele já dá um spoiler do que estava acontecendo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém. Senhor, nós mais uma vez nos prostramos diante da Tua palavra. Cremos que é o próprio Cristo falando conosco. Mexe nas nossas estruturas mais uma vez. Nos leve à compreensão de quem o Senhor é, do Teu propósito e do poder que o Senhor tem para mexer nas nossas vidas. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje a palavra vou trazer dentro de um tema que vai ilustrar algumas situações que a gente pode observar nesse texto. Ele é bastante conhecido, ele é bastante rico. Você provavelmente já ouviu outras pregações nesse texto e você vai ouvir outras pregações nesse texto também. Hoje mesmo conversei com o pastor Eduardo, ele lá de Santa Felicidade, ele ministrou hoje pela manhã e leu esse mesmo texto, ele usou esse mesmo texto como base, mas teve uma outra abordagem, ele destacou outros aspectos. Tamanha a riqueza desse texto para nos ministrar. Mas nessa noite, eu quero que você observe a seguinte temática dentro daquilo que nós vamos trabalhar no texto: o xeque-mate. Xeque-mate é uma linguagem, se você conhece um pouquinho dos jogos de tabuleiro, especificamente o xadrez, você vai saber que o xeque-mate é uma linguagem usada para a última ação antes de um jogo terminar. O que consiste um xeque-mate? Xeque-mate é quando o seu adversário, ou você, é colocado numa situação onde não importa o que você faça ou não faça, você perdeu o jogo. Se você mover a sua principal peça, que é o rei, você vai perder. Mas se você não mover a sua principal peça, que é o rei,
você também perde. Ou seja, você está encurralado. Você está numa situação que a omissão e a proatividade têm o mesmo valor. Nada, você já perdeu. E como que funcionam essas estratégias do xadrez? Normalmente, você vai levando o seu adversário a acreditar que ele está fazendo uma boa jogada. Você prepara armadilhas para ir abrindo as defesas do seu adversário e poder finalizar o jogo. Então, é um jogo de estratégia e de antecipação. Eu quero te dizer que o nosso inimigo, o nosso adversário, Satanás, ele é um estrategista. E ele é um estrategista por antecipação. Ele joga com as nossas vidas, a fim de nos colocar em situações em que fazer alguma coisa ou fazer nada vai dar o mesmo resultado, a condenação. E o interessante que nós vemos nesse texto, e eu poderia escolher outros textos bíblicos também, para trazer outras ilustrações, mas hoje eu vou me ater só ao texto do Evangelho de João, é que nós vemos como o inimigo é perspicaz. Desde o início, ele trabalha dessa forma. E ele continua nos enganando. Ele continua nos enganando por um motivo simples. Nós somos orgulhosos e acreditamos estar fazendo a coisa certa o tempo todo. Acreditamos que do nosso jeito é melhor, do nosso jeito vai dar certo. E quem na verdade está caindo numa armadilha é o nosso adversário. Achamos que do nosso jeito vai dar. E aí o inimigo aproveita-se da nossa cegueira, provocada por esse pecado de caráter tão oposto ao caráter de Deus, que é o orgulho, para nos levar exatamente onde nós jamais imaginaríamos estar, para onde nós jamais gostaríamos de nos encontrar. Um lugar de xeque-mate, onde perdemos ou perdemos. E possivelmente você já se deparou em algumas situações na sua vida em que você perdeu. E se você não fizesse nada, você teria perdido. Se você tivesse feito alguma coisa, o resultado teria sido o mesmo. É curioso, porque somos o povo do reino da luz. E na luz, as trevas se dissipam. E na luz, o engano vai embora. Mas é exatamente aí que o inimigo trabalha. Raras vezes ele vem num confronto direto, medindo forças com a gente. Porque ele sabe, mais do que eu e você, que ele é derrotado. Mas ele tenta de todas as formas nos fazer acreditar que ele não está nesse jogo. Que nossa luta é contra a carne e o sangue, contra pessoas semelhantes a nós. E ele vem sorrateiro, tentar nos usurpar da presença de Deus ou do propósito de Deus, da vontade que ele tem para as nossas vidas. E você provavelmente também já ouviu esse texto, está lá na primeira carta de Pedro, eu nem vou ler, só vou citar, em que o diabo ele é colocado pelo apóstolo Pedro como na figura de um leão. Um leão bem diferente do leão da tribo de Judá, mas um leão que é astuto, ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar, devorar. E é curioso que você vê que ele é estrategista a partir desse texto, de que ele não ataca qualquer um. Ele procura exatamente a quem devorar. Ele tem alguns critérios. Você vê, se você for ler o texto lá na primeira carta de Pedro, você vai ver os conselhos que Pedro dá para que você não seja capturado, seja feito presa desse leão. E se você inverter todos os adjetivos ou todos os substantivos que Pedro vai usar, você vai ver que é a descrição exata de uma pessoa que vive em isolamento. Então ele fala para você ser submisso a uma comunidade de fé ou a uma igreja, vamos falar mais claro, a uma igreja, a participar de uma igreja. E aí, se você inverter isso, se você colocar a pessoa como uma pessoa isolada, uma pessoa desigrejada, você percebe o quê? Características que descrevem o isolamento. E se você for ver exatamente a figura do leão, sabe quando você estava passando o canal da sua TV a cabo, não tinha nada de bom para assistir, e você parou no Animal Planet e viu aqueles leões comendo os bichos? Então, é um bom momento para você entender essa ilustração.
até o poderoso leão, o rei da selva, ele ataca exatamente os animais que estão isolados. E é isso que Pedro está nos ensinando. Ele está mostrando que, apesar do nosso inimigo ser derrotado, ele é um estrategista. E ele pega aqueles que se isolam, aqueles que estão desavisados. Por quê? O que é que gera o isolamento? O que é que gera esse afastamento? Provavelmente o orgulho. Seja o orgulho provocado pelas feridas, seja por um pecado moral simplesmente. Mas o orgulho nos leva a um afastamento. Mas não foi o caso aqui dessa mulher de João 8. Aqui é diferente. Aqui ela foi pega num flagrante adultério, um pecado passível de condenação de morte na lei de Moisés. E a primeira lição que eu queria destacar desse texto é que o pecado nos leva até a vergonha, nos leva até a condenação. É a primeira lição que nós temos que tirar disso tudo. Porque sim, como lemos, e o apóstolo João trouxe isso, a ideia aqui era, de alguma forma, pegar Jesus em alguma incoerência, levando ele numa situação também de xeque-mate. Eles queriam opor a lei de Moisés ao Messias, ao Filho de Deus, que veio para cumprir a lei. Então, você vê que ali os fariseus, os acusadores daquela mulher, tentaram encurralar Jesus. Aquela mulher já estava encurralada. Mas eles também tentaram encurralar Jesus, colocá-lo numa situação de xeque-mate. Mas primeiro vamos pegar a figura da mulher. Vamos entender o que estava acontecendo com ela. Jesus em nenhum momento nega que ela tinha pecado. Em nenhum momento ele diz, vocês estão mentindo. Isso tudo é um fingimento, vocês estão sendo injustos. Não, Jesus não diz isso. Pelo contrário, Jesus confirma que ela foi pega em pecado. E aí, é que nós nos encontramos em semelhança a essa mulher. Nosso pecado, um dia, foi flagrado pela graça de Jesus. Foi flagrado pela consciência provocada pelo Espírito Santo em nós. Um dia nos entendemos pecadores. Um dia a nossa vergonha foi exposta diante de um Deus santo. E a estratégia do inimigo é sempre a mesma. Fazer a gente pensar que é bom em pecar e melhor ainda em esconder esse pecado. A gente nunca acha que o nosso pecado vai provocar vergonha. A gente sempre acha que o pecado vai ficar restrito ao prazer, restrito a um sentimento arrogante de sermos intocáveis. E você provavelmente está se identificando como eu me identifiquei nessa palavra. Achamos de fato que o pecado está restrito ao prazer num primeiro momento. Mas a primeira lição, e grave bem, o pecado invariavelmente nos leva até a vergonha e a condenação. No xadrez, a ideia então é fazer esse adversário pensar que a jogada é boa, como eu te falei. Sabe aquela boa ideia? Aquele momento que você fala, cara, não vai dar nada. Você olha para aquela oportunidade de ouro, aquele dinheiro a mais que vai entrar, aquela massagem no ego que você está precisando, aquele espaço pequeno que você vai ceder para uma bajulação. Não dá nada, ninguém está vendo. É só uma grana a mais no final do mês. É aí que o inimigo começa a nos encurralar, fazendo-nos pensar que estamos avançando no nosso jogo, estamos crescendo de alguma forma, estamos melhorando. Mas ele é ardiloso e é inteligente também. Mas eu não quero dar muito ibope para ele. O inimigo, então, ele nos cede esses prazeres momentâneos quando pecamos. O adultério implica no sexo. O sexo é prazeroso. Aquela mulher, no primeiro momento, focou no prazer. Seja ele o prazer carnal, físico mesmo, ou até mesmo de suas emoções. A Bíblia não descreve quais eram as condições em que ela se encontrava. Mas ela buscou o seu prazer. E o inimigo cede esses prazeres. Mas ele nos deixa vulneráveis, porque quando achamos que estamos apenas aproveitando um bom prazer, é o momento em que mais nos desatentamos às ações do inimigo. E quando percebemos, já estamos em xeque, se não em xeque-mate.
Normalmente, a gente percebe só quando a água já está no pescoço. Quando a gente já tem que começar a tomar os primeiros fôlegos mais profundos antes de se afogar. E aí, o que fazer diante desse encurralamento? O que fazemos quando estamos encurralados? Se o orgulho nos cega e nos faz sermos conduzidos pela mão até as armadilhas do inimigo, o que fazer? Se essa é uma verdade consolidada pela palavra, que o pecado nos leva até a vergonha e a condenação. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, e que eu acredito que foi o que me acordou nessa madrugada para preparar essa mensagem. Eu estava conversando com o seu Dionísio agora antes do culto. Eu tinha uma outra mensagem para hoje. Mas eu estava incomodado em pregar uma mensagem que eu já tinha ministrado antes, porque o Espírito Santo estava me trazendo exatamente essa temática. Eu só não tinha tido tempo ainda de preparar ela mais a fundo. Mas quando o Senhor falou comigo nessa madrugada, nessa manhã, foi especificamente isso nesse texto, algo que eu nunca tinha observado antes. Eu nunca tinha observado. É que, na verdade, todo esse relato sobre a mulher pecadora, a mulher adúltera, não é sobre a mulher pecadora e nem sobre a mulher adúltera. Todo esse relato é sobre Jesus. E vamos entender agora o porquê. E a segunda lição, o segundo destaque dessa palavra, é tudo sobre Ele. Por isso somos salvos. Vamos entender. Vire uma página para trás aí na sua Bíblia, se você está com ela aberta ainda. Porque se essa situação fosse apenas sobre a mulher, ela seguiria seu curso natural. Ela seria condenada, ela seria levada à morte. Uma mulher flagrada em adultério. A lei de Levítico, se você for lá, acho que é Levítico 20:10, vai falar, se um homem flagrado em adultério, homem e mulher flagrados em adultério deverão ser condenados à morte. E Deuteronômio vai daí trabalhar essa lei um pouco mais, especificar a forma como a condenação deveria acontecer. E era por apedrejamento público. Funciona mais ou menos assim. Eles geraram um caos social com esse adultério. Eles provocaram um distúrbio social ali na comunidade de Israel por causa desse adultério. Duas famílias em conflito, aí envolve toda uma problemática. Agora você tenta imaginar isso numa sociedade que estava tentando se construir depois de anos na escravidão, no deserto, em movimento. Aí acontece um adultério. Já é difícil estar num lugar onde você não tem proteção, não tem muros. Aí você está, além de se preocupar com os inimigos que estão ao seu redor, com o tempo seco, com a falta de tudo, você ainda tem que se preocupar com questões sociais, porque tem gente adulterando. Então, o apedrejamento era a forma da sociedade ali, dos hebreus, como se fosse descontar. Então, a sociedade que foi prejudicada por esse ato de adultério, ela desconta nas pessoas que cometeram esse adultério. É mais ou menos assim, só para te ilustrar. Mas a ideia é a seguinte: o curso natural era a condenação. Se esses fariseus, esses mestres da lei, esses escribas, não tivessem levado essa mulher até Jesus, ela fatalmente estaria condenada. Era assim que funcionava. Não era uma novidade isso para ninguém ali. Mas se você voltar para o capítulo 7 e até lá, no versículo 45, acompanhe comigo. Diz assim: finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, no capítulo 3 do mesmo evangelho de João, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Vira a página, João 8:1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Então a gente vê que o relato começa, na verdade, no final do capítulo 7. Porque tudo que acontece no que acabamos de ler, no capítulo 8, quase nada tem a ver com aquela mulher.
mas esse relato é essencialmente sobre a pessoa de Jesus. A intenção de levar aquela mulher a público, no templo, diante de todos, era de dar um checkmate em Jesus. Isso é o que mais me maravilha nesse texto. De alguma forma, o inimigo achou que as regras do jogo seriam maior do que o criador do jogo. A palavra de Deus relata o inimigo como a encarnação do próprio orgulho. Nós entendemos o diabo assim. Para você ver que não somos apenas nós, seres humanos, temporais, que somos cegados pelo orgulho. Até o próprio inimigo cai no próprio orgulho. Tamanha oposição à natureza criada por Deus, que é esse estado mental, que é o orgulho. Por vezes, nos portamos como se tudo fosse sobre nós mesmos. Isso fatalmente nos leva à condenação. Por exemplo, quando alguém nos ofende, quando alguém nos provoca a ira, quando alguém nos envergonha, seja com atos, seja com palavras de humilhação, lá no seu trabalho, quando aquele teu chefe abençoado profere aquelas palavras públicas, nada agradáveis, irreproduzíveis aqui, contra você, aí você naturalmente se ira. Quem ele pensa que é para me ofender? E você torna isso algo sobre você. Quando somos ofendidos, quando somos atacados, quando somos acusados, como aquela mulher foi, se pensarmos que isso é simplesmente sobre nós, provavelmente, muito provavelmente, cairemos em condenação. Porque somos maus, somos de fato pecadores. Precisamos reconhecer isso. Se alguém fala mal de nós, imagine se ele soubesse exatamente quem nós somos e o que fazemos quando ninguém está olhando. A nossa vida possivelmente merecia esses não elogios de uma forma muito mais grosseira e incisiva. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece o adultério presente no nosso coração. Seja ele a partir da aliança mesmo, de um casamento, seja ele o adultério no sentido de deturpação de qualquer aliança que fazemos com Deus por sermos seus filhos. Se pensamos que é sobre nós, seremos levados à condenação. Se aquela mulher tentasse se justificar, ela entraria em confronto com a lei. E a lei foi dada por Deus. Ela não é humana. Mas, graças a Deus, até isso é sobre Jesus. Até o nosso pecado, Jesus fez ser sobre ele. Até o nosso vergonhoso adultério, Jesus fez ser sobre ele. Porque por isso somos salvos. E aí, Jesus foi colocado nessa situação, humanamente falando, de checkmate, ou pelo menos os fariseus e os escribas acreditavam que tinham colocado Jesus nessa situação. Mas quando entendemos que é também sobre Jesus, nos rendemos ao seu agir. A forma que Jesus age é superior à nossa e nos livra da condenação da morte. Seus acusadores podem ter te levado até diante de Jesus, mas eles foram silenciados. Aquela mulher foi levada diante de Jesus, não apenas para ser condenada, mas também para condenar um Cristo que era santo, Jesus sem pecado. E por isso ela foi salva. Quando entendemos que é tudo sobre Jesus, entendemos que a maneira dele é a única que pode resolver essa situação. Quando a lógica humana, ela te prender, ela te cercar, quando você falar, não tem mais jeito, quando as circunstâncias forem impossíveis de você resolver,
e a acusação vier sobre você, você é um perdedor, você é um pecador miserável, você é digno de condenação e morte, você é digno de vergonha e dor. Quando isso acontecer, permita que sua vida seja levada diante de Jesus, para que Ele seja a sua redenção, para que Ele seja aquele que vai te justificar. Porque Jesus faz o que ninguém faria, o que ninguém fez e ninguém vai voltar a fazer. Jesus fez o inesperado. Ninguém sabe exatamente o que Jesus escreveu ali no chão. Existem algumas teorias teológicas, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. Com certeza foi importante para a situação. Mas se o Espírito Santo entendeu que omitiu o que estava escrito, como simplesmente relatar o ato de Jesus, de escrever ao chão, e os acusadores irem indo embora, um a um, até que só ficasse a mulher diante dele, é o suficiente para entendermos que quando Jesus toca a nossa vida, a nossa situação, os nossos acusadores são silenciados e se retiram em vergonha. Esse é o mais importante. Eles levaram lá a mulher até Jesus para condená-la, envergonhá-la. Da mesma forma, condenar Jesus e envergonhar Jesus. Mas os acusadores é que saíram envergonhados, calados, para a glória dele. Porque Jesus é o autor da vida. Com a intenção de fisgar Jesus, os fariseus levaram uma mulher pecadora até a salvação. Porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Porque quando Deus intervém, até o inimigo das nossas almas precisa recuar. Essa é uma verdade fundamental para as nossas vidas. Essa é uma verdade que precisa estar cravada no nosso coração. Porque essa mulher precisou viver um recomeço. E nós um dia precisamos viver esse recomeço. E muito possivelmente retornaremos a recomeçar. Não uma, não duas, mas muitas vezes. John Wesley, quando ele analisa todo o Sermão do Monte, ele conclui que a vida cristã de sucesso, uma vida com Deus de sucesso, ela é uma série de recomeços. E esse é o tema da nossa igreja. Sabe por que isso garante um sucesso? Porque, como eu falei, o inimigo nos cerca por causa do nosso orgulho. Se acharmos que somos uma igreja muito boa, intocável, que não erramos, que não pecamos, fatalmente cairemos numa armadilha de arrogância. Mas é porque admitimos que precisamos recomeçar diante de Jesus, é que Ele garante o sucesso, a continuidade de um ministério santo, de um ministério relevante, de um ministério verdadeiro, de um ministério que traz a libertação, de um ministério que traz cura aos feridos, aos quebrantados de coração, de um ministério que proclama as boas novas, de um ministério que é despenseiro da graça de Jesus, que é luz em meio às trevas. Por isso é tão importante recomeçar. Por isso talvez você esteja, ou em algum momento você se perguntou, por que recomeçar? Talvez estávamos vivendo o nosso auge, em termos de estrutura, em termos numéricos, em termos de expansão, em termos de relevância social. Recomeçamos, porque quando olhamos para Jesus entendemos, Senhor, somos pecadores, há tanto a melhorar, há tanto a ser transformado em nós. Estão aqui, Senhor, os nossos fundamentos. Faz a Tua obra em nós como igreja Alameda, como corpo, mas também em nós, em mim, como indivíduo. Para que cada peça bem ajustada desse corpo, cada membro desse corpo bem ajustado, edifique o corpo todo, a igreja de Jesus, e também manifeste a glória dele na nossa sociedade.
Por isso precisamos recomeçar. Por isso, Jesus nos leva a recomeçar. E aí, diante de Jesus, você é livre. Preste bem atenção que aqui eu vou botar tirar uns parafusos aí de você. Eu vou te fazer engolir uma cebola crua, assim, para você ficar lembrando um tempinho, sabe, que você comeu? Diante de Jesus, você é livre para glorificar a Deus. Preste bem atenção. Você é livre para glorificar a Deus pela vida dos seus acusadores. Quando entendemos que somos pecadores, seja até por meio dos acusadores que têm a intenção de nos matar, de nos condenar, ainda assim somos livres para glorificar a Deus por causa da vida deles. Pois Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. O propósito primeiro de Deus para a minha vida e para a sua vida é sermos salvos. Ele começa tudo por aí. Salvação. Fomos chamados segundo o seu propósito de salvação em primeiro lugar. E Ele faz com que todas as coisas, todo o seu passado vergonhoso de pecado, um dia, quando deparado diante de Jesus, foi convertido em glória e honra ao nosso Senhor, que por meio do seu sangue o redimiu e o levou à qualidade de salvo, de santo, justificado e separado para viver em eternidade juntamente com o Pai que te ama e que destruiu todas as obras do diabo, todas as obras do inferno na minha e na sua vida. Glorifique a Deus, porque um dia seus acusadores se levantaram para levá-lo à morte, porque isso resultou em glória ao nosso Senhor, na manifestação da salvação da sua vida. E você hoje está aqui, ouvindo a palavra de Deus, glorificando, adorando, sendo edificado, transformado à imagem daquele quem você adora e participando da comunhão dos santos. Uma família que você vai ter para a eternidade. Uma família que não mede sangue, não mede cor, não mede status, não mede condição financeira. Uma família unida por um único sangue que é eterno, que não vai virar pó, que marcou a eternidade, toda a criação, o sangue de Jesus, que nos une como irmãos. Amém? E terceiro, o checkmate, como eu falei, é o fim do jogo. Para aquela mulher era o fim. Não há se é checkmate, não há movimento. Se tem cheque, é um aviso de que se você não mover a sua peça, você perde. Então você tem que obrigatoriamente salvar ali a peça do rei. Seja movendo outra peça para protegê-la, seja tirando ela da mira daqueles que estão te encurralando. Mas se é checkmate, acabou. Não tem mais jeito, é o fim. Então, o jogo do xadrez, ele não acaba na execução de uma jogada. Ele acaba por predição ali. Se você fizer alguma coisa, a próxima rodada seria o fim. Não importa o que você faça, eu moverei a minha peça e vou acabar com a sua vida. E eu entendi uma coisa, fazendo esse paralelo entre o xadrez e essa situação da mulher. Ainda bem que ela foi encurralada e não simplesmente executada. Porque se ela tivesse sido executada, morreu. Condenada. Muito provavelmente condenada justamente. Eu não vou nem entrar no mérito aqui que a lei também condenava o homem e ele não aparece aqui nessa palavra, mas é outro dia a gente conversa sobre isso. Mas ainda bem que não acabou numa execução. Ainda bem que o autor da vida, aquele que criou as regras desse jogo da vida, ele pôs um fim, ele pôs um limite, uma fronteira na ação do inimigo das nossas vidas. Ele pode nos cercar, ele pode fazer a zona que ele bem entender, mas tem um limite, que é quando Deus diz basta, não toque, não execute. Ele é meu filho, ela é minha filha.
Quando nos encontramos em situações como essa, só tem uma saída: reiniciar. Se você já jogou xadrez, checkmate, você limpa o tabuleiro, recoloca todas as peças no seu devido lugar e dá início a uma nova partida. Da mesma forma, Jesus fez com essa mulher e faz com as nossas vidas. E um dia Ele fez com você também. Ou senão, Ele pode fazer hoje com a sua vida. Ele simplesmente limpa o tabuleiro, reorganiza as peças nos seus lugares e dá início a uma nova partida. É a única saída. Você pode fazer o malabarismo que você quiser. Você é menor do que as regras do jogo. Mas Jesus é maior, porque Ele é o autor do próprio jogo. Ele que criou as peças, Ele que pensou o tabuleiro. E é Ele quem nos dá a vitória. É Ele quem nos livra de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa arrogância, e nos leva à liberdade, e nos dá mais uma chance, e mais uma chance, e mais uma chance, até que de glória em glória nos tornemos semelhantes ao varão de estatura perfeita, a saber, Jesus Cristo. Nós não temos o poder para reiniciar, mas Jesus, o autor da vida, cheio de misericórdia, sim. E Ele faz o inesperado, como eu falei. Quando quando você fizer ou não fizer nada, resultar na mesma consequência, a derrota, só há um caminho: Jesus. Seja humilde. Admita a sua limitação. Se prostre diante de Jesus. Se coloque em pé, expondo a sua vergonha, como essa mulher foi colocada, confessando os seus pecados, admitindo a sua miséria, as suas mazelas. E deixe Ele intervir do jeito dele. Quem imaginaria que Ele se escreveria no chão? Ninguém. Ele faz de uma forma que a nossa lógica não pode compreender. Ele não está preso à nossa lógica, graças a Deus. Hoje pela manhã, na EBD, o professor Carlos ensinava que o reino de Deus, ele tem um caráter subversivo em relação à nossa lógica. Então, eu chamo isso de ilógica do reino de Deus. O menor é maior, o primeiro é o último é o primeiro, aquele que quer ganhar tem que perder, quem perder vai ganhar. E Deus rompe com a lógica humana, falando: eu sou soberano sobre essa situação. Nem a lógica pode me prender, pode me barrar, pode impedir o meu agir da forma como eu entender. Porque Deus está acima do tempo, acima das leis naturais, e Ele rompe com tudo isso para agir. É o que a gente chama de ação sobrenatural, sobre lei, sobre aquilo que está instituído para nós que somos criatura, que somos criação. Por isso, mesmo quando nada apontar para uma solução, confie que o autor da vida tem a solução. Porque nem a morte, o maior problema da humanidade depois do pecado, na verdade a morte é uma consequência do pecado, eles estão intimamente ligados. Paulo fala aos Coríntios que o poder do pecado é a morte, e o poder da morte, eles estão intimamente, que é praticamente a mesma coisa. O pecado significa a morte espiritual. Então, nem a morte, que é o maior problema da humanidade, nem o pecado pôde encurralar Jesus. E aí você deve estar pensando assim: como assim um checkmate na minha vida? E eu preciso que você aplique isso. Porque não adianta ficar de uma forma só intelectual, filosófica, assim, o entendimento disso. É importante, porque aí você aplica nas diversas situações que você se deparar. Mas como eu aplico assim de uma forma mais exemplificada? Por exemplo, quando relacionamentos se encontram na situação onde os dois estão errados, não tem certo. Você pecou contra a sua esposa. Em primeiro lugar contra o Senhor, mas contra a sua esposa. E aí confessar esse pecado, ou seja, fazer alguma coisa em relação a isso, vai destruir o seu casamento. Mas não confessar esse pecado vai destruir o seu casamento. Seja porque alguém vai te expor,
seja porque você está na mão de alguém, porque você está lascado mesmo, seja porque aquilo está te consumindo por dentro e o relacionamento já está frio como um cadáver. Numa situação como essa, apresente o seu pecado diante de Jesus. Mas sabe o que é pior? E essa semana eu conversava com uma pessoa sobre esse assunto e eu tive a graça de ministrar exatamente isso, sobre o checkmate. É que, sabe o que é pior do que quando os dois estão errados, ou não importa o que você faça. Tem essas 3 situações que a gente pode aplicar. Quando não importa o que você faça ou não faça, vai dar ruim. Quando você e a outra pessoa, o outro envolvido, outra componente do relacionamento, seja de matrimônio, filho e mãe, qualquer laço de relacionamento, quando os dois estão errados, pior do que esses dois é quando os dois têm razão. Muitos casamentos têm acabado porque os dois têm razão. E aí é um checkmate moral mesmo. Quando os dois têm razão. Quando um feriu o outro, quando um pecou contra o outro, e aí os dois têm razão demais em estar ferido em relação à ação do outro. E aí a razão sobrepõe a misericórdia. Porque quando os dois reconhecem que erraram, há uma percepção de misericórdia mais alcançável, assim, mais próxima. Você fala assim, puxa, eu errei. Ela errou, mas eu errei também. Então eu perdoo você, você me perdoa, e até vai. Nem sempre é assim, tão bonitinho que eu estou falando. Normalmente tem uns arranca-rabo mais forte assim. Uns puxa-cabelo, uns gritos, uns berros, mas às vezes resolve, porque há uma conexão mais próxima com a misericórdia. Mas quando os dois estão cheios de razão, aí o diabo teve sucesso. Aí, de fato mesmo, só uma ação sobrenatural para intervir e salvar, por exemplo, como eu usei, o casamento onde os dois estão cheios de razão. Feche seus olhos por um instante. Quando você entender, se você ainda não entendeu, a situação de checkmate que você se encontra, ou se você de fato não está nessa situação hoje, mas um dia se encontre nela, não seja orgulhoso. Não se engane, você pode se encontrar nessa situação no futuro. Lembre, é necessário romper com o orgulho e admitir. É necessário tombar o rei, que é a expressão, que é a ação do adversário derrotado. Ele fala, perdi. Tombe o rei que está no seu coração, para ceder o lugar ao verdadeiro rei, Jesus Cristo. Nós não podemos fazer nada para nos livrar da condenação da morte. Mas Jesus olha para aquela mulher, quando não há mais acusadores diante dela, e diz assim, vá e não peques mais. A vida dela foi reiniciada. Uma nova partida seria jogada a partir dali. Mas agora existia uma responsabilidade de consciência. Vá e não peques mais. Admitir, clamar por perdão, por misericórdia. Apresentar o seu arrependimento é o primeiro passo. Mas há uma responsabilidade de irmos e não pecarmos mais. Jesus fala, ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas não peques mais. Quando você apresenta a sua miséria, Jesus apresenta a misericórdia. E quando Jesus apresenta a responsabilidade, o dom da vida, qual será a sua resposta?
A primeira que eu queria que você entendesse, ainda de olhos fechados, memorize, grave bem isso. Nunca se esqueça da misericórdia que Jesus mostrou diante dos seus pecados. Reproduza essa misericórdia na vida dos seus irmãos, daqueles que ainda se encontram em pecado. Que quando uma vida for salva, quando outras mulheres adúlteras forem colocadas diante de Jesus, quando tivermos um testemunho de salvação, não sejamos nós os constrangidos diante dessa situação por termos feito o papel de acusadores, mas sejamos nós aqueles que vão conduzir os pecadores até Jesus, o Redentor, apresentando-o dessa forma. Mas se você é essa pessoa que está em xeque-mate, não tem mais jeito, as circunstâncias ao seu redor estão te sufocando, estão expondo a sua vergonha, apresente esse xeque-mate da sua vida a Jesus e confie que Ele o salvará. Você pode ficar em pé. Presta atenção. Deus é o seu Pai. Deus é o seu provedor. É Ele que cuida de você. Quando as circunstâncias estiverem te sufocando e estiver batendo um desespero, a vontade de desistir, que essa desistência aconteça apenas no seu coração. Desistir do controle, desistir dessa partida que já está perdida, e coloque a sua vida diante de Jesus. Ele vai intervir e Ele vai trazer a solução. E eu quero te chamar para orar. Você que entendeu isso na sua vida, você está num xeque-mate e você quer se colocar em pé diante de Jesus, eu vou te convidar, vem até aqui à frente e se coloque em pé diante desse Jesus cheio de misericórdia, que quer e está pronto para te salvar. Venha, saia do seu lugar em nome de Jesus, venha diante dele. Se você entende isso, que a sua vida só tem um jeito, um caminho, Jesus, esse é o momento. É o momento que você vai receber a misericórdia, se apresentar diante do trono da graça, para receber a misericórdia em tempo oportuno. Se você entendeu que as circunstâncias da sua vida te cercaram e você falou, tanto faz eu fazer ou não fazer, venha, sem timidez, não tenha medo de expor a vergonha de ter falido, de ter errado, de ter sido cercado pelas armadilhas do inimigo. Essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite de recomeços. Essa é uma noite onde vidas serão salvas, serão reiniciadas para viver em glória. Mas vai precisar de um passo de fé seu. Nós vamos adorar. E você vai ter esse tempo para vir. E ao final vamos orar.